Olá, queridos alunos, paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Cátia, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular de Campo Lide e nós estamos aqui no intuito de poder somar com vocês aí um pouquinho do nosso conhecimento, porque nós sabemos que o único professor aqui é o Espírito Santo. Mas nós vamos aí de uma maneira simples e objetiva trazer para vocês conteúdo que possa somar na sua vida e no seu ministério. Eu vou estar aplicando a disciplina pastoral urbana e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade, por esse ministério quadrangular, por esse instituto teológico, Senhor, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa pandemia, ó Deus, tem ainda dado suporte aos seus alunos. Em nome de Jesus, que cada um que está aqui, Senhor, possa receber de Ti, Pai, ó, ferramenta, Senhor, para poder fazer com que a sua obra cresça em nome de Jesus. Amém? Eu tô gravando aqui no meu trabalho, então pode ser que aconteça barulhos, ruídos, porque é impossível, né? A gente tá isento de qualquer tipo de situação que não venha talvez tirar um pouquinho do nosso foco em alguns momentos. Mas no mais, vamos lá e vamos tentando aí. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Olha só, não sei se vocês já têm a apostila, né? Mas a nossa apostila é essa aqui, ó, Pastoral Urbana. Irmãos, eu não fico me detendo muito a conteúdo só da apostila não, ok? No mais também, que se for para você ler, não precisaria de eu estar aqui, certo? Os exercícios, nós vamos fazer alguns combinados aqui, alguns acordos, antes de nós darmos início. Nós temos que entregar 3 notas. E uma vai ser os exercícios da apostila pronto, o que vai ter que te levar a ler os conteúdos da apostila. E depois nós vamos fazer uma redação que eu vou estar passando o tema e um trabalho. Nós não vamos fazer prova presencial, ok? Eu vou estar depois passando para os irmãos como vai ser feito esse trabalho aí. E a redação também. Mas os exercícios você já pode, você que já está com a apostila, já pode ir lendo, já pode ir fazendo os exercícios, porque você encontra todas as respostas na sua apostila. O que eu vou estar aqui gravando para vocês é explicando os pontos principais que estão aqui. Amém? Então vamos começar. Logo na introdução do capítulo de número 1, fazem 3 perguntas básicas e eu gostaria que você pensasse aí o que significa urbanização. Você já ouviu falar nesse termo? Você conhece? Que quando nós falamos pastoral urbana, nós partimos do seguinte princípio: é algo que se encontra em um lugar urbanizado. Mas o que é urbanização? O que é uma cidade? Gente, a gente não para pensar nisso, né? Mas o que é uma cidade? Qual que é o conceito de uma cidade? E como acontece o dia a dia dos habitantes de uma cidade? Bem, essa última pergunta aí, ela é muito de acordo com o que a gente vive. Então a gente sabe como que é o dia a dia, a rotina dos habitantes de uma cidade. Mas a primeira pergunta, o que é urbanização? Segundo o dicionário, diz o seguinte: é o planejamento urbano, o conjunto de técnicas e obras que permitem uma cidade ter condições de infraestrutura e planejamento, ok? Isso é a urbanização. Imagina uma cidade ser criada do nada, sair do nada.
e ela desenvolver totalmente sem estrutura, sem a urbanização, sem condições, né, de infraestrutura como rede de água, de esgoto, as próprias ruas, né, tem que existir toda uma logística, ok? Então isso é a urbanização, é o conjunto arquitetônico que faz com que uma cidade ela venha existir e ter uma certa lógica, porque imagina uma cidade que não tem um centro da cidade, que os pontos de comércio eles seriam totalmente variáveis. Olha que confusão que seria. Se os bairros não existissem as suas divisões, se não existisse saneamento básico, rede de água, de esgoto, e vai por aí afora, ok? Já uma cidade, olha o conceito do que é uma cidade. É a aglomeração humana, localizada numa área geográfica com numerosas casas próximas umas das outras. Então isso é uma cidade, ok? Ficou claro? Esse conceito aqui não está na apostila não, esse aqui eu busquei no dicionário para poder a gente estar entendendo aí do que a gente está falando. O estudo da história de uma cidade ou de um bairro é necessário para realizar um projeto evangelístico ou um projeto ainda mais abrangente e profundo, que é a pastoral urbana. Aqui eu vou parar um pouquinho para poder falar sobre isso com você. Quando a gente vai abrir a obra em determinado lugar, ou quando a gente vai fazer um trabalho específico, igual aqui eles citaram um projeto evangelístico. Tudo que nós vamos fazer que dependa de uma organização, a primeira coisa que nós precisamos é o quê? Saber fazer um mapeamento daquele local. Que mapeamento é esse, pastora Cátia? É um mapeamento, ele é físico e espiritual, tá? Nós precisamos entender aquele lugar. Para você trabalhar com evangelismo, você tem que trabalhar com estratégias, certo? Nós não vamos trabalhar o evangelismo do mesmo jeito que a gente trabalha em Barbacena, na igreja sede, não é a mesma maneira que eu trabalho em Campo Lide, que é uma localização que está localizado num lugar mais rural, com pessoas que plantam, ou seja, a gente não tem como trabalhar da mesma maneira. Então a gente precisa fazer um mapeamento. Qual é o local que eu vou trabalhar? Seja para uma abertura de uma obra, seja para um evangelismo. Por exemplo, se você vai abrir uma obra num local afastado, assim aconteceu conosco quando nós fomos para Campo Lide. Nós fizemos esse mapeamento. A gente precisava saber para onde que a gente estava indo, o que a gente ia encontrar lá. Então nós procuramos saber quais eram os pontos de comércio, quantos habitantes, qual era a religião predominante, quais eram as potestades que agiam naquele lugar. Agora eu já falo do espiritual. Quais eram as castas de demônio que a gente ia ter que estar lidando com eles. Por quê? Porque às vezes uma região existem problemas apenas com droga e com brigas, exemplo. Outras já são pessoas que têm problemas, muitas pessoas com problema familiar, muito índice de suicídio, ou seja, precisamos, para fazer um trabalho, saber aonde nós estamos indo e por que nós vamos ter que tomar algumas medidas para podermos estar fazendo a obra acontecer naquele lugar, tá? A gente não tem como pegar a experiência de um pastor que está no lugar X e querer usar aquela mesma experiência em lugar Y. Existem coisas que são regras gerais, mas em termos de saber como você vai fazer seu trabalho, que tipo de campanha você vai estar trabalhando ali, é importante que você conheça então o local e o que acontece naquele local, quem são as pessoas, para que você possa desenvolver um bom trabalho, ok? O tópico 2 agora fala o seguinte: o estudo da história da cidade. Olha só,
Para se fazer um estudo da história da cidade, você deve levar em consideração que cada cidade tem a sua própria história. É o que eu acabei de falar. Importa conhecer seus primórdios, seus processos urbanizatórios, quem exerceu ou exerce o poder político, econômico e espiritual. É fundamental conhecer a lógica administrativa municipal. Olha só, como que a gente vai estar num lugar que a gente não sabe nem como lá acontecem as coisas, certo? Quando a gente fala desses processos urbanizatórios, quem exerce o poder? Porque existem locais, irmãos, que a gente dá quase que vive o coronelismo, as pessoas são ameaçadas, são impostas, tudo no cabresto. Nossa, pastora Cátia, a gente está no ano de 2020, século 21. Sim, isso ainda existe, gente. Existem lugares que existem pessoas que são da religião católica, que eles mandam no lugar. E se essa pessoa quiser ir na nossa igreja, por exemplo, eles são ameaçados de perder um benefício que a igreja dá, ou que outra entidade dá, como por exemplo, existem locais que os maçons trabalham, fazem um trabalho muito interessante até mesmo em termos de ação social. Mas você tem que ser fiel. Se você sair, se você visitar uma igreja, você perde aquele benefício. Então, a gente precisa saber quem que manda, quem que coordena, para quê? Para você ir lá e caçar confusão? Não. Mas para você colocar o teu joelho no chão e orar. Porque uma pessoa desse tipo, gente, se ganha para Jesus, essa pessoa vai somar na obra e vai somar muito. Eu falo isso porque onde eu estou, existem pessoas nessas condições, que estão nos nossos joelhos aí, ó, há alguns anos. Ah, mas você tem expectativa? Tem. Gente, uma pessoa que trabalha para as trevas, se quando for trabalhar para Jesus, fizer pelo menos a metade do que faz para as trevas, pode ter certeza que já vai fazer muito. Porque a Bíblia mesmo diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E esse povo trabalha, não tem medo de serviço, não tem medo de correr atrás, faz o social mesmo, não deixa nada a desejar. Então precisamos com isso aí ficar atentos e aprendermos a sairmos da nossa zona de conforto para podermos fazer para Jesus o que eles fazem para o Deus que eles servem. Amém? O estudo do papel histórico da igreja na cidade. Além dos questionamentos anteriores em relação a uma cidade, precisamos estudar quem são os fundadores da igreja. Qual era então sua visão missionária? E hoje? Quem foram, irmãos, os fundadores da igreja? Como que era a visão missionária deles? Lembra de Atos dos Apóstolos? Vamos lembrar? Hein? Queria estar participando aqui agora pessoalmente para a gente poder se interagir, falar sobre isso, conversar. Mas vá pensando aí. O que motivava eles? Qual era o respirar dos primeiros missionários? O que movia esse homem a poder fazer a obra de Deus? Quais eram as ferramentas que eles tinham? E hoje? O que nos move? Quais são as ferramentas que nós temos? Fica aí para você pensar. Como eles se relacionavam com a cidade como um todo e como hoje a igreja se relaciona com a cidade? Pensa mais uma vez. Como que os antigos missionários, os discípulos, eles se relacionavam com as pessoas e como nós nos relacionamos hoje. A igreja trabalha e vive em função de seus filiados ou está mobilizada para a missão? Que desafios estão sendo assumidos a partir dela? Que serviços estão sendo abraçados para promover a evangelização e um serviço a favor da cidade e sua população? Como é exercida a liderança espiritual?
A liderança espiritual está centrada no pastor ou assume a dimensão de ministério compartilhado numa diversidade de serviços? Vamos falar da nossa igreja? A nossa igreja é uma igreja muito grande, com um ministério enorme e várias áreas de atuação. Então a liderança, nós temos o nosso líder, né, o nosso pastor amado, querido, pastor Johnson, que é um exemplo de liderança para todos nós. E nós sabemos que ele, se ele tivesse que pastorear, administrar, liderar grupos, fazer missões, ir para evangelismo, daria. Hoje, com a igreja do tamanho que é, não daria. Porque quando nós chegamos numa igreja, irmãos, é assim. Nossa, lá em Campo Limpo já teve vez, eu e o pastor Geraldo tem que fazer tudo. Não tínhamos diácono, não tínhamos levita, e já teve vez da gente ter que pregar, passar salva, fazer louvor, limpar a igreja. A gente faz tudo. E assim até hoje, apesar de nós termos hoje um corpo pequeno de diáconos, mas nós ainda, agora mesmo, nesse mês passado aí da pandemia, a última Santa Ceia, no momento da consagração do pão, ele consagrou, eu cantei e ele serviu. E vice-versa na hora do vinho. Ele consagrou, ele cantou e eu servi. Por quê? Porque com essa pandemia as pessoas não estão participando dos cultos como era antes, né? Com a mesma frequência. Nós estamos com uma diaconisa que é do grupo de risco, que não pode ir. A outra foi no culto que nós fizemos de manhã e à noite não pôde voltar. E tá tudo bem, nós vamos fazer. A obra não vai parar por causa disso, amém? Mas vamos esquecer a pandemia agora. Quando a gente tem os grupos formados, grupo de homens, de mulheres, de crianças, adolescentes, de jovens, todos os grupos, departamento bíblico, isso não pode estar centralizado só no pastor. O pastor titular, ele vai o quê? Ele vai liderar os líderes. E isso vai fazer com que a obra ela aconteça naquele lugar, naquela cidade, naquela região onde que a igreja ela está inserida. Amém? Fora isso, seria hoje impossível para a Barbacena, para a nossa igreja sede, ok? Porque é uma igreja grande, com muitos membros, e aí realmente eu vou falar para vocês, irmãos, que estão aqui no Instituto Teológico Quadrangular, sejam bem-vindos ao ministério, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, ok? O conceito de urbanização. Trata-se, esse conceito aqui, ele trata-se que a metade da população mundial já atingiu a cifra de 6,5 bilhões de pessoas que moram em cidades. No Brasil, o assunto não é diferente. O Brasil deixou de ser um país essencialmente rural no final da década de 60, quando a população urbana chegou a 55,92%. Nós sabemos que a zona rural, cada vez que passa, fica menor. Menos pessoas trabalhando no campo, as pessoas vindo para a cidade em busca de emprego, em busca de novas oportunidades. E com isso nós estamos fazendo o quê? O que está acontecendo? Um crescimento explosivo das cidades. A urbanização, ela nunca foi tão necessária. Por quê? Porque tem cidades que não têm ainda a infraestrutura que uma cidade precisa para receber mais pessoas. E aí começam problemas que a gente sempre vê acontecendo, né? Falta água, rede de esgoto aberta, ruas sem calçamento, bairros onde mais lá para frente nós vamos estar falando sobre favelas. É um crescimento exagerado de áreas totalmente sem estrutura. E com isso vem o quê? Consequentemente, os problemas. Eles são inevitáveis. A cidade cresceu, crescem também os problemas. Os problemas crescendo, cresce o quê? A dor na vida das pessoas. As pessoas tendo dor, muitas das vezes elas vão buscar o quê? O que a gente faz quando não se tem mais nada para fazer? A gente vai buscar a presença de Deus. E é nessa hora que a igreja ela tem que ter uma ação na sociedade forte, expressiva,
para poder fazer o quê? Acolher essa alma, porque tudo é uma estratégia do próprio Deus. Ele sempre vai usar das calamidades, fazer delas oportunidades para que a obra dele venha crescer e deslanchar. Amém? Agora nós vamos falar sobre as megacidades. Vocês já ouviram falar de megacidades? Quando a gente estuda, eu lembro que tinha um tempo que falava megalópolis. São cidades que vão se juntando uma a outra de tão grande que elas são, elas vão se agrupando, então se tornam megalópolis. Aqui no Brasil nós temos a exemplo São Paulo, que é uma super, hiper, mega cidade. Não há como negar que a cidade se apresenta com Olha só, não há como negar que a cidade se apresenta como a próxima fronteira missionária, nos desafiando a entender a conjuntura sociocultural para que o trabalho missionário seja verdadeiramente salutar e produza frutos. O que acontece nas cidades acaba por afetar uma nação inteira e o mundo caminha na direção que as cidades seguem. Irmãos, nós estamos vivendo um momento aqui onde esse parágrafo ele se aplica. Quando fala que o que acontece na cidade afeta a nação inteira, vamos falar do que está acontecendo no nosso momento agora, contemporâneo, o tal do Covid-19. O que aconteceu? Ele se alastrou, nós tivemos que seguir ordens de quê? De decretos, certo? E com isso, a nação inteira teve que se reorganizar, teve que se readaptar. Eu vivi 46 anos, que é a minha idade, para ver o país parar. Nunca tinha acontecido isso em toda a minha vida. Então, nós paramos para partir do seguinte princípio, que nós temos vida, somos livres em Cristo, só em Cristo. E também nós somos livres se nós estivermos com Ele. Por quê? Porque aqui nós somos o quê? Nós somos escravos, nós somos, temos que seguir as ordens que nos são dadas. Então, hoje, nem sair de casa, né? Graças a Deus já minimizou um pouco no dia de hoje, mas tiveram dias que a gente não podia nem sair de casa. Então, o que? Isso é uma consequência de algo que aconteceu no nosso país e no mundo e que nós tivemos que fazer o quê? Nos adaptar, ok? Então, tudo que acontece aqui na cidade, ela afeta o quê? Afeta a nação toda, amém? Agora, olha só, uma cidade por definição. Uma cidade é uma área, urbanizada, que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem população, densidade populacional ou estatuto legal, embora sua clara definição não seja precisa, sendo alvo de discussões diversas. O termo cidade é geralmente utilizado para designar uma data e entidade política administrativa urbanizada. Em muitos casos, porém, a palavra cidade é também usada para descrever uma área de urbanização contínua, ou seja, uma região metropolitana. Como, por exemplo, Grande BH, São Paulo, cidades que são maiores, ok? Então, isso aqui é a definição do que é uma cidade. A história das cidades. A história das cidades no mundo em geral é longa, sendo que as primeiras cidades teriam surgido entre 15 a 5 mil anos atrás. A exemplo disso, irmãos, nós temos Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo. Dependendo das diversas definições existentes sobre um antigo assentamento permanente como cidade. Os assentamentos antigamente eles aconteciam, né, porque as pessoas elas iam e tomavam, né, certas regiões e ali aquele povo ia crescendo e ali se surgiam o quê? Cidades. Nós sabemos que esse termo ele é mais contemporâneo, ele é mais novo. Existem cidades com 200 e poucos anos, 300 e poucos anos e cidades também um pouco mais velhas. Mas se tratando de Brasil, agora se falando do mundo, do Brasil é de 500 anos para cá. Se falando do mundo, como Jericó,
Eu até deixo a sugestão para os irmãos depois pesquisarem no Google, sobre a cidade de Jericó. Existe lá vídeos muito interessantes. Eu vou deixar um link depois no grupo para vocês de um vídeo que eu assisti. Gostaria que vocês assistissem. É muito interessante, falando sobre Jericó. A cidade tem mais de 5.000 anos e assim, é uma viagem no tempo, irmãos. Vale muito a pena a gente poder assistir, ok? Então, nesse primeiro momento, nós falamos aqui sobre as cidades, o que significa, o que é urbanização, como que surgiram as cidades, que é a partir desses assentamentos, qual que é o papel da igreja na cidade. E se tratando do papel da igreja na cidade, nós entendemos que é um papel de suma importância. Afinal, lá nos tempos de Jesus, os discípulos deram continuidade à obra missionária, ao trabalho de Jesus, aonde? Nos vilarejos. Não tinham poucas cidades na época, eles trabalhavam nos vilarejos e também passaram por algumas cidades até então maiores. E agora, nós vamos falar desse desenvolvimento. Como que aconteceu o desenvolvimento das cidades? Olha só, que interessante. A entrada do Evangelho e o desenvolvimento das cidades. Voltemos nossa atenção para o processo que se deu quando o Evangelho ingressou no mundo das grandes cidades gregas e romanas. Sabemos que, a certa altura, a mensagem do reino de Deus transpôs os limites interioranos da Palestina e se espalhou pelo mundo urbano antigo. Muitas pessoas estiveram por trás dessa radiação da palavra, da mensagem evangélica. Irmãos, nós sabemos que o mundo antigo não existia ainda naquela época onde nós moramos hoje, né? O Ocidente, só mesmo o Oriente. Então a palavra de Deus ela foi disseminada ali, né? Por todos os cantos ali do Oriente. E esses missionários antigos, os discípulos, eles deram a vida deles por esse trabalho, para que a palavra de Deus ela fosse expandida pelo mundo, que era o mundo até então oriental. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que nós temos feito para disseminar essa palavra hoje? Aí você vai falar assim, pastora, eu não ostento ser um missionário de viajar ao mundo. Tá bom, mas eu quero te perguntar o seguinte, dentro da sua casa, você tem sido missionário lá? Se você tem conseguido ser missionário no seu trabalho, você tem conseguido ser missionário na sua família, na rua onde você mora, no bairro que você vive? Porque a entrada do evangelho na cidade, as pessoas acham que isso aí é responsabilidade do pastor. Ok, o pastor ele vai cuidar de um rebanho que Deus vai dar para ele naquela cidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, você já viu algum dia algum pastor ganhar uma ovelhinha? Não, né? Mas você já viu ovelha gerar ovelha, não já? Por quê? Porque o papel do pastor é ir pregar a palavra, é tratar de um rebanho. Mas quem ganha ovelha, irmãos, é ovelha. Então você tem um útero aí que Deus colocou na sua vida, seja você homem, seja você mulher, e esse útero aí se chama coração, aonde você vai gerar filhos na fé aí para o reino de Deus. Amém? Então deixa que Deus use a sua vida, que desenvolva o melhor que há em você, esse seu chamado ministerial, para que você possa também ser um ganhador de almas. Porque no momento que você ganha uma alma, você leva essa alma para uma igreja e lá Deus vai preparar um pastor para cuidar dessa alma. Amém? Ó, seguindo aí. Olha que interessante. As antigas cidades normalmente tinham uma acrópole. Que era o quê? O que era isso? Era um castelo de segurança. Lembra daqueles filmes medievais, aqueles castelos, aquele romantismo todo, tal. A acrópole sumiu e a defesa foi confiada totalmente aos muros. Vamos lembrar aí, cidade de Jericó, sitiada, rodeada por muros, Jerusalém, certo? Estes cercavam as cidades num círculo irregular
e envolviam também áreas não povoadas quando isso era favorável à defesa. Então, as cidades antigamente elas não eram como as nossas cidades hoje, que são abertas. Inicialmente tinha aquele castelo que era o lugar de segurança que protegia a cidade, onde todo a parte política acontecia, e depois passou para as cidades que eram circuladas. Porém, irmãos, nós sabemos que isso eram cidades que consideravelmente pequenas, né? Como que a gente vai, imagina, fazer em Barbacena um muro para poder sitiar a nossa cidade? É praticamente impossível, né? Hoje nós vivemos uma política diferente, nós vivemos de maneira muito menos complexa do que nessa época, certo? Então, antes as cidades eram assim. Porém, aconteceu uma transição, certo? E agora eu quero falar de Brasil, essa transição no Brasil. O Brasil iniciou seu processo de urbanização por volta do século XIX, irmãos, 19. As cidades brasileiras, especialmente as que possuem grandes concentrações demográficas, guardam um desenho comum: grandes prédios, mansões, e saindo os contornos da cidade, nós temos o quê? As favelas. Infelizmente, ao redor de todas as cidades que são desenvolvidas, existem também as favelas. No fator favela, o crescimento populacional nos 2 últimos séculos, inclusive no Brasil, foi quantitativamente diferente de tudo que a humanidade já havia experimentado. A primeira favela no Brasil, segundo os dados do governo, surgiu no Morro da Previdência, no centro do Rio de Janeiro, em 1897. Isso aqui é mais a título de conhecimento histórico, amém? Então, o Brasil ele deixou de ser rural para ser urbano, certo? E a urbanização começou a acontecer lá no século XIX, ok? Terminando a nossa aula, nós já estamos chegando no finalzinho da nossa primeira aula. Eu quero falar sobre a igreja e a urbanização. Olha isso aqui, irmãos, que interessante. No caso brasileiro em particular, precisamos estar atentos à velocidade do processo de urbanização, que fez pular a população das cidades de menos de 13 milhões em 1940 para cerca de 110 milhões em 1991. A influência da origem rural ou urbana é evidente também no campo religioso, olha só. De modo geral, espíritas kardecistas e protestantes tradicionais, pentecostais e católicos contam com alta porcentagem de fiéis de origem rural ou interiorana. Na realidade católica, há muito apego à tradição religiosa. A isso se acrescente a crise das instituições, família, escola, Estado e igreja, o que incide particularmente sobre a educação da pessoa. Abre-se aqui para a pastoral, o desafio de contribuir para que a família seja, apesar das adversidades, lugar de personalização e de iniciação à fé cristã, ou alternativamente de assumir um eficaz trabalho pedagógico de educação à fé, lá onde a família não pode ou não quer desempenhar os seus papéis. Irmãos, quando eu falei que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, nós estamos vivendo num contexto social hoje, em termos de cidade, onde nós temos tudo que foi lido aqui. Temos nós que somos os protestantes, temos católicos, temos espíritas. É uma diversidade de religiões que se acha nas cidades. E aí, por que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Nós, enquanto igreja, eu acabei de te fazer uma pergunta, um desafio, para que você perguntasse para você mesmo o que você tem feito em termos de ganhar almas. E olha como que isso é sério. Se nós não formos, eles estão indo.
Se nós não formos buscar o perdido, os espíritas buscam, os católicos têm buscado, eles já foram muito de não fazer esse tipo de trabalho, mas hoje fazem. Os testemunhos de Jeová fazem, as pessoas que não têm, às vezes, nenhum tipo de compromisso com a fé genuína, eles têm buscado e têm tido pessoas que são seus seguidores. Então, cabe a nós, enquanto cristãos, que somos servos de Deus, que somos não detentores da verdade, porque Deus, ele é o único, absoluto, mas nós conhecemos, nós estamos pautados nessa verdade. Então, cabe a nós, como sociedade, como servos de Deus, primeiramente como servos de Deus, porque Jesus falou: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: pastores, vocês vão e preguem. Ele diz para todos irem e pregar. Então, nós somos pessoas que recebemos uma palavra viva, que vivemos essa palavra na nossa vida, e nós temos o compromisso ético e moral e espiritual de expandir isso, de expandir esse reino. Porque se tratando de cidade, se tratando de uma pastoral urbana, nós somos o que? Nós somos o exemplo, nós temos testemunho, nós temos vida com Deus para podermos pegar e saber que todos os problemas existentes numa cidade, principalmente com o crescimento, o aumento de droga, de promiscuidade, de violência, nós temos um compromisso de fazer o quê? De levar o afago, de levar a palavra de Deus para poder com que essas pessoas, elas deixem de viver uma vida que elas têm vivido de sofrimento e vivam uma vida com abundância em Jesus. Amém? Então, nessa nossa primeira aula, eu encerro aqui, deixando para você meditar sobre esses pontos que nós falamos aí, sobre esse nosso chamado, para que você entenda que Deus te colocou dentro de uma cidade, para que você possa não somente usufruir do tudo de bom que ela tem para te dar, mas que você possa entender que você em Cristo tem um compromisso social e espiritual de ganhar almas para o reino dele. Amém? A semana que vem a gente dá continuidade na nossa matéria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.